E aí, família da logística, beleza? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai pôr a mão na massa propriamente dito. Nós vamos importar a planilha do Excel, fazer já os primeiros gráficos voltados para o departamento de venda. Tá? Esse vídeo nós vamos fazer um painel voltado para o departamento de vendas, tá? Onde todos os vendedores, no caso que nós vamos fazer aqui com 3, mas independente de quantos sejam, a gente pode fazer usando a mesma metodologia, e a partir disso a gente vai fazer performance, quanto que cada um vendeu, quanto que cada um ganhou de comissão. Então toda essa parte nós vamos desenvolver um painel bem específico, bem detalhado aqui para o departamento de vendas. E futuramente nós vamos aperfeiçoando tudo que a gente está começando agora. É bem iniciante, aos poucos nós vamos desenvolvendo um painel mais bem elaborado. É isso aí, família. Então vamos lá. O primeiro passo que nós temos que fazer é importar o arquivo. Nesses primeiros passos aqui, esses primeiros vídeos, vão ser todos arquivos de Excel, vão ser todos planilhas de Excel. Tá, aos poucos nós vamos mudando o tipo de dados importados, nós vamos aperfeiçoando isso aí, tá bom? E para que possamos importar os dados sempre, a gente vai nesse ícone de conectar a dados de várias fontes, clica, nesse início nós vamos começar importando dados do Excel. Então nosso arquivo a ser importado vai estar aqui em painel de vendas, onde estarão os primeiros arquivos, tá? Nós vamos fazer esse movimento de vendas. Todos esses arquivos que serão utilizados nos vídeos eu vou deixar na descrição aqui embaixo o link para poder baixar. Então vamos selecionar a planilha 1 e nessa planilha, onde vão ter as colunas de data, código do produto, a descrição do produto, o valor unitário, a quantidade que foi vendida e quem é o vendedor. Vocês podem notar também que existem algumas colunas que estão como nulas. E para a gente poder excluir essas colunas, para a gente tratar esses dados que estão, existe essa opção aqui embaixo, transformar dados. Então, antes da gente carregar, nós vamos tratar esses dados. Por boa prática, eu aconselho em todas as vezes que nós fizermos essas importações, clique em transformar dados, para não correr o risco de importar nada errado e depois fica mais trabalhoso corrigir. Existem várias formas de fazer esse tratamento de dados. Não vou fazer um vídeo só por conta disso, porque cada situação vai exigir um tipo de tratamento de dados. Então, aos poucos, de acordo com os vídeos forem passando, nós vamos fazendo essa tratativa. A gente pode selecionar a coluna, clica com o botão direito, remover. Pronto, removemos a coluna que estava selecionada. Podemos também selecionar mais de uma, as 3 aqui. Segura o Shift, clica nas 3 colunas, excluir, remover colunas, removeram todas. E a forma que eu mais gosto de trabalhar é pressionando o Shift, seleciono as colunas que eu vou trabalhar. Olha aqui, pode ver que as outras duas aqui estão nulas. Eu clico com o direito aqui, remover outras colunas. Então vai remover todas que não são essas que estão selecionadas. Certo? Então é a forma que eu mais gosto, mas cada um trabalha da forma que acha melhor. Isso aí é independente. Tá bom? Uma coisa importantíssima, vai impactar diretamente na precisão dos nossos dados. O tipo de dado que nós vamos trabalhar. Tá? Então, por boa prática, eu gosto de tratar os dados de uma forma bem padrão mesmo. Tá? Então, vamos supor, todas as colunas que eu vou utilizar para fazer algum tipo de conta, somar valor, somar quantidade, dividir peso por volume. Então, tudo que nós formos utilizar funções matemáticas, nós vamos utilizar aquela coluna como numérico.
tá? Aí você vai me falar assim, aí o código do produto. O código do produto a gente vai utilizar só para pesquisa, nós não vamos fazer conta com aquele código, tá? Então esse código ele é geral mesmo, ele é um texto, tá bom? Onde for data é data, então aos poucos vocês vão entendendo essa forma melhor de trabalhar, isso por boa prática mesmo para facilitar. Então, como que nós fazemos para definir esse tipo de campo? Ó, data, nós vamos utilizar o campo data. Nesse caso aqui não precisa ser data e hora, né, porque para a gente não faz sentido, por enquanto, a gente utiliza data e hora. O campo ID de produtos, né, qual que é a identificação do produto, o código do produto. Então, nós vamos utilizar texto, entendeu? Apesar de ser todo ele números, mas nós não vamos utilizar para fazer nenhum tipo de conta, nenhum tipo de operação matemática. Descrição vai continuar como texto. Agora aqui sim, ó, valor unitário. Então, numérico, decimal, fixo. Então, eu tenho até aqui o cifrão, né, que é tem aqui até o cifrão, que é o símbolo de, né, valor monetário. Quantidade. Quantidade nós vamos fazer conta com ele? Sim, vamos fazer conta. Como que a gente vai utilizar? Numérico decimal, porque nesse caso aqui pode ser que nós vamos utilizar casa decimal ou não, vai depender do resultado que for dar. Então, sempre que nós formos fazer alguma conta, sempre utilizar numérico decimal. Vendedor. Nesse caso aqui, por enquanto nós não estamos usando código de vendedores, tá? Aqui por nome. Tá? Isso depois com código que a gente ganha em performance, tem outro método, nós vamos ver isso para frente como que é feito. Mas nesse primeiro momento nós vamos utilizar como nesse primeiro momento nós vamos utilizar como texto. Então pronto, os nossos dados, a nossa planilha foi toda tratada da melhor forma para a gente fazer importação, então aqui a gente já reduziu bastante algum erro que poderia acontecer na hora de manipular os dados. Pronto, finalizado tudo isso, fechar e aplicar. Como saberemos se deu certo? Aqui do lado, aqui estão todos os campos que nós acabamos de importar. Lembra que nós utilizamos dois campos numéricos? Então aqui estão os dois campos numéricos com sinal de soma matemática, um sinal de função matemática. A partir de agora nós já podemos começar a fazer o nosso painel. Então nesse primeiro painel, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um filtro, né, para poder selecionar qual vendedor que nós queremos saber informações dele. Nós vamos colocar quanto que ele vendeu, quanto que ele teve de comissão, quais são os produtos que foram vendidos por ordem de quantidade vendida e uma expressão dos dados. Tá? Eu gosto sempre de começar, eu sempre gosto lá que o primeiro painel eu gosto de apresentar quais são os dados que foram importados. Então, uma planilha simples, né, a gente vai replicar mais ou menos aquela planilha que foi feito o Excel e algumas informações a partir dela. E aos poucos nós vamos habituando com a interface dele. Apesar de ser bem intuitivo para quem já tem costume de trabalhar com os produtos da Microsoft, né, pode ver que é bem parecido. Tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é um filtro para a gente poder escolher qual o vendedor que a gente vai fazer a consulta no painel. Então, esse filtro, ele é dado como segmentação de dados. Então, eu vou clicar em segmentação de dados, já veio aqui para a minha área de trabalho. O que eu vou querer utilizar para filtrar esses dados? Qual o vendedor? Então, já vieram para cá o vendedor. Quais os vendedores que nós vamos trabalhar? João, José e Maria.
podem notar que ficou meio pequeno, né? Ficaram meio pequenos os nomes aqui. E como que a gente trata isso? Esse rolinho, ó, parecendo esse rolo de pintura, né? Então, aqui é o nome de formato. A gente clica nele e aqui estão todas as propriedades desse segmentador, desse filtro. Cada um desses itens trata um parâmetro do filtro, né? do item que estiver selecionado no momento. Então, aqui, ó, o que nós podemos fazer? Esse filtro ele pode ser marcado com checkbox, igual está aqui, onde ele está vertical, ou então nós podemos utilizar a espécie de botões, marcando como horizontal. A princípio, vamos colocar ele como vertical mesmo. Tá? A posição, isso aqui a gente pode alterar toda a configuração. Vamos aumentar aqui para ficar mais fácil primeiro. Tem tamanho, vamos colocar 15. Ficou melhor de visualizar. Controle de seleção. A seleção é única, eu só posso selecionar um de cada vez? Se sim, eu marco que sim, ele só pode selecionar um por vez. Ele não me deixa selecionar mais de um por vez. Se ele estiver desativado, aí ele já deixa, eu seguro o botão do Ctrl, ele deixa eu posso fazer uma concatenação de seleção. Legal. Seleção múltipla. É só segurar o Ctrl e clicar na seleção que vocês quiserem. Mostrar a opção selecionar todos. Se ele estiver desativado, ele não aparece. Selecionar todos. Sem selecionar todos. Certo? Eu normalmente não utilizo. Tá? Nesse caso aqui não. Então aqui a gente já deu uma melhorada nele aqui, certo? Então pronto, só colocamos uma borda aqui, por enquanto só para diferenciar. Depois nós vamos melhorar essa visualização dele. Vou aumentar mais um pouquinho. Agora, aí cada um tem uma forma de expressar os dados, cada um tem uma forma de tratar os dados. Eu gosto sempre de mostrar na primeira página quais foram as fontes de dados para fazer a importação. Tá? Então, vou pegar aqui uma tabela. E o que eu quero apresentar aqui? Aí eu vou marcar qual foi a data que foi vendido o produto, a descrição do produto, o produto, quantidade, vendedor e valor unitário. Certo? Notem que ficou uma réplica da planilha do Excel. Então, é um tipo de formatação que eu gosto de iniciar qualquer reunião, qualquer exposição de dados, qualquer reunião de performance, aqueles dados que eu falo cru mesmo, da forma que ele foi importado, eu gosto de começar por ele. Ó, por aqui você já consegue visualizar qual é o comportamento quando tem os filtros. Eu quero saber o que o João vendeu, agora aqui estão só os do João. Eu não quero saber agora o que a Maria vendeu. Ver o que o José vendeu. Ó, ver o que o José vendeu. Ele vendeu 7.106 itens. Ó, uma coisa aqui para vocês verem. Por default, ao utilizarmos a data, quando importamos a data, ele traz o ano,
qual que é o trimestre, o mês e o dia. Tá? Isso aqui a gente não tem como refinar, tá? Isso aqui é por default, o Power BI já traz esse tipo de informação para nós. Vamos aumentar também a fonte, agora aqui um pouco, vamos colocar aqui, ó. Opa. Grade, tamanho do texto, já ficou melhor para a gente visualizar, certo? Um pouco. Então, como eu falei para vocês aqui, essa formatação do mês, né, da data, nós podemos alterar. Como que a gente vai fazer? Seleciona o tipo de visualização, né, que é a tabela. Vejam aqui o campo data, o que está sendo apresentado. Ano, trimestre, mês e dia. Eu quero só o dia e o mês. Eu posso tirar o ano, posso tirar o trimestre. Para mim é interessante saber só o mês e o dia. Pronto. Já personalizei um pouco já a minha tabela. Uma coisa que é bacana de se ver, uma coisa interessante da gente analisar, é uma coisa mais visual, né? Então, todo tomador de decisão gosta de visualizar por gráficos, fica mais fácil de visualmente tomar decisão, de analisar as informações. Então, aqui, ó, vamos pegar um gráfico de rosca dessa aqui, por exemplo. Tá? Nós vamos fazer um gráfico aqui para visualizar o que cada vendedor vendeu. Esse família, foi preciso eu fazer uma paradinha aqui para atender um cliente, mas vamos dar continuidade aqui onde nós tínhamos parado. Depois dessa réplica feita dos dados que estão no Excel, vamos começar agora a modelar os dados, vamos começar a inserir algumas colunas, tá bom? Então, para a gente começar a trabalhar aqui, o que a gente precisa saber? Né? Aqui nos dados, nós temos, por exemplo, o que o João vendeu. Né? Então, o João vendeu quantidade de produtos, 8.142 produtos, mas esse valor aqui ele é a somatória dessa coluna de valor unitário. Né? Então, essa informação para a gente aqui não tem valor nenhum. O que nós precisamos saber? Qual que foi o faturamento desse vendedor. Nós vamos criar aqui uma coluna de total da venda. Né? Então, o que é o total da venda? Quantidade de produtos vezes o valor unitário. Nós vamos achar o valor que foi vendido, o valor da venda. Então, vamos começar de uma forma mais básica, tá? A forma inicial da gente fazer isso. No canto esquerdo, aqui no canto esquerdo, tem o ícone de dados. A gente clica aqui no botão dados. Nessa tela de dados nós temos algumas fórmulas de manipular esses dados, manipular essas colunas e linhas. Tá? A priori nós vamos fazer uma nova coluna. Como que vai chamar essa coluna? Total vendas. E aqui um cálculo básico do Excel. Como que nós vamos calcular o total de vendas? Então, vai ser a coluna quantidade. Então, a planilha quantidade, a coluna quantidade, vezes, ele já te sugere, ó, planilha 1, ele já te sugere qual coluna que nós vamos utilizar. Valor unitário. Certo? Então, a quantidade vezes valor unitário.
um cálculo básico, né, um método básico do Excel. Foi processado, isso, ó, perfeito, foi preenchida a coluna com o cálculo feito. Vamos só tirar a prova. Ó, quantidade 46 vezes o valor unitário 14, 644. Vamos tirar mais um. 1,25 vezes 16 igual a 20. Então, funcionou, certo? Então, podem notar aqui que do lado direito apareceu agora, onde ficam nossos campos, foi criado agora um novo campo, tá vendo que com um ícone diferente, total de vendas. Então vamos voltar lá para o nosso painel que estamos construindo, só clicar no botão relatório, ele volta para a construção de dados. Se eu quiser que seja apresentado aqui nessa planilha, né, nessa exposição de dados aqui, basta clicar na planilha, marca o total de vendas, pronto, o outro dado adicionado. Já pode notar que agora foi adicionada nova coluna com o valor de cada venda. Se eu quiser saber do José agora, e agora da Maria. Então, para 8.681 itens vendidos, ele faturou 5.792,77. O José, para 7.106 unidades vendidas, né, produtos total vendidos, faturou 51.858,84. E a mesma coisa para o João. Agora a gente começa a poder trabalhar com alguns gráficos, algumas visualizações mais específicas e mais bem elaboradas. Então vamos começar com bem básico, né, um gráfico de rosca. Vou só ajustar o tamanho aqui. Então vamos colocar um gráfico de rosca para a gente ter uma noção, para a gente ter uma informação de quanto que o vendedor vendeu e quanto que ele faturou, certo? Ó, então aqui nós selecionamos o tipo de visualização gráfico de rosca e nós selecionamos aqui quais os campos que vão compor essa visualização. Nesse caso, o vendedor e o total de vendas. Então, olha que bacana aqui, a gente aponta, ó, o João vendeu 57 mil e alguma coisa, 34% das vendas foram feitas pelo João. A Maria, 33,81% e vendeu 55.700 e pouco. Ó, e o José vendeu 31,43% com 51.800 e pouco. Então, olha aí que bacana que já conseguimos ter uma visualização interessante, ó, aproximadamente 1/3 para cada um. Tá, vamos deixar esse gráfico mais bacana. Então, como já vimos, para a gente poder personalizar, nós vamos aqui nesse rolinho, né, no rolinho aqui de formato. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Na legenda, o que nós vamos fazer? Tá aqui, ó, central direito. Vamos colocar inferior central. Ele veio aqui para baixo, ficou melhor de visualizar. Aumentar um pouquinho a fonte. Isso, ficou melhor de fazer. Ficou melhor de a gente conseguir visualizar. Os rótulos dos dados. Vamos deixar aqui, a gente quer saber o valor do percentual, o valor dos dados do percentual. Coloco o preto, para ficar melhor de visualizar.
Então, para esse tipo de informação, quando nós estamos tratando valores em reais, né, para facilitar mesmo a leitura e para dar uma precisão maior, eu sempre gosto de trabalhar aqui sem nenhuma formatação, tá? Então, onde aqui exibir as unidades, onde está milhares, se a gente colocar aqui milhão, por exemplo, é 0,05 milhão. Milhares, 51,86 mil. Então, eu gosto de deixar sem nenhum, nós vamos pegar o valor completo, aí ó, 51.858,84. Certo? Então, assim, é um modelo que eu acho melhor de visualizar. Vamos personalizar ali também o título. Então, vamos deixar mais intuitivo para fazer a leitura. Então, aqui no título, o texto do título. Faturamento por vendedor. Centralizado. Deixei tamanho 18. Com a cor de fundo nele de um cinza 30%. Na tela de fundo total, vamos colocar aqui um cinza 20%. Aí, ó, ficou uma coisa bem personalizada, já ficou mais distinta da planilha lateral. Então, olha aí, então ficou bastante intuitivo a visualização. Ó, o que a Maria vendeu, o que o José vendeu e o que o João vendeu. Se eu quiser selecionar, a seleção continua, aí ele vai me mostrar só o que o vendedor José vendeu. Certo? Vamos criar aqui agora um gráfico bem similar com o gráfico de pizza. Com as informações de quantidade vendida de produto. Então, o vendedor, qual foi a quantidade que ele vendeu de cada um. Para ele ter uma apuração, para ele poder fazer uma apuração de volume vendido. Então, a lógica é a mesma. Então, Maria vendeu 8.000 produtos, 8.000 e poucos produtos, o João vendeu 8.000 e poucos produtos e o José vendeu 7.000 e poucos produtos. Certo? Vamos fazer uma personalização semelhante ao gráfico de rosca também. Então, volume vendido por vendedor e o faturamento por vendedor.
Ó, então fica uma análise bem mais específica. Vou melhorar essa visualização aqui dos dados, né? Então, a fonte é muito pequena. Vamos clicar aqui, formato, rótulos, tamanho norte, vamos colocar pelo menos um 12 aqui, né? Ficou mais visível. Se eu quiser mudar esse posicionamento também, aqui fica interessante. Ó, tem gente que gosta de fazer dessa forma aqui, olha, fica bem bacana também. Ele fica interno, fica dentro do gráfico de pizza. Vamos definir também, como nós já definimos que não tinha nenhuma formatação aqui, para não ficar 8,68 mil, vamos deixar sem nenhuma formatação. Bem intuitivo agora. Então, nessa situação aqui nós temos dois indicadores bem básicos por enquanto, né? Que é o volume de venda e o faturamento do vendedor. Já vamos fazer nós já podemos, a partir de agora, fazer um cálculo de comissão desses vendedores também. Então, o que nós podemos fazer aqui agora? Ó? Pegar um cartão, vamos pegar o cartão de linha múltipla, né? Porque são vários vendedores e nós queremos fazer uma apresentação, como são 3 vendedores. Cartão de linha múltipla, esse cartãozinho aqui. Quais são as informações que nós queremos ver aqui? Qual vendedor, quanto que ele vendeu, né, o seu total de vendas. E além disso, a gente já quer saber quanto que ele vai receber de comissão. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo da comissão? Lembra que nós fomos aqui no último aqui em dados, nós criamos uma coluna e a gente criou uma coluna do valor de vendas dele. Então, como que nós vamos apurar essa comissão? É o total de vendas vezes um percentual que ele é comissionado. E como que é feito o cálculo da comissão? Lembra que alguns passos anteriores nós vimos aqui em dados e criamos essa coluna aqui, total de vendas. Então, como que nós vamos utilizar esse total de vendas para apurar a comissão? A partir desse total vendido por cada vendedor, nós vamos multiplicar pelo índice de comissão. Então, o total dele de vendas vezes a comissão. E vamos supor que a comissão dele seja de 5% de comissão boa, né, que o vendedor aqui ganha, 5% de comissão. Então, vamos lá. Para podermos criar dados dinâmicos, cálculos matemáticos, a gente poder utilizar durante a nossa confecção do painel, o Power BI dá uma série de opções para a gente poder criar dados para podermos utilizar em nossos painéis. Né? Então, sempre que a gente for criar um dado novo, criar uma estatística, criar uma apuração de um resultado de dados que nós já temos, nós vamos utilizar esse ícone, né, e essa função de nova medida. Então, a gente clica em nova medida, ele vai abrir aqui onde nós vamos montar a nossa fórmula. Essa medida chama comissão de vendas. Veja que o dado já foi inserido aqui nos nossos campos para ser utilizado aqui para a confecção do painel. Qual que é a fórmula para cálculo da comissão? É o somatório, então é a fórmula já conhecida do Excel, SUM, né? Então somatório, a soma do campo total de vendas. Fecho parênteses, vezes o valor da comissão.
é 0,05. Tá? É que seria 5%, né? Já faz o cálculo direto. Pronto. Já assumiu o valor da comissão. Aqui a fórmula pronta. Vamos agora adicionar no campo. Ó, então vamos fazer a conta aqui, ó. O João vendeu 57.364,19 vezes 5%. 2.868,20 Até as casas decimais todas certinho, então sem erro. Então a nossa fórmula funcionou, certo? Então já tiramos a prova. Vamos selecionar o campo comissão e aqui a gente pode alterar as casas decimais. Como ele está utilizando aqui 4 casas decimais, vamos diminuir para 2 casas decimais. Ó, então ele já fez o arredondamento, onde estava 20 centavos e alguma coisa, foi para 21, faz arredondamento. Ela já ficou bastante intuitivo. Vamos dar uma melhorada nesse visual. Nós já sabemos aqui na ferramenta formato. Em geral aqui, nos rótulos de dados, vamos aumentar para 14. Ó, o rótulo dos dados, o rótulo de dados, vamos aumentar aqui também para ficar melhor a visualização. E aqui o nome do vendedor, dá um destaque maior. E aí ficou pronto o nosso primeiro painel referente às vendas dos nossos 3 vendedores e suas respectivas performances. Se eu quiser selecionar só o João, ele vai me dar informação só do João. Eu quero informações do José, ele vai me dar informação só do José. Informação só da Maria, informação só da Maria. Se eu quero saber do João, do José e da Maria, eu seguro o Ctrl e clico nos dois. Pronto, ele vai me dar a performance e levar em consideração somente os 2 selecionados. Eu quero os 3, marco os 3. E agora só depende da criatividade, do bom gosto e da necessidade de cada um aqui agora desse primeiro painel. Agradeço todo mundo que ficou até o final. Esse aqui foi só o primeiro painel que nós fizemos. E esse mesmo painel aqui, nós vamos adicionar mais abas, mais páginas nele. Nós vamos adicionar mais indicadores, adicionar mais dashboards nele aqui para ser melhor aproveitado esses dados que tem aqui. Tá? E conto com vocês no próximo vídeo. E fiquem com Deus, até a próxima. E segue a gente aí nos nossos canais. E me manda aí se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que eu preciso voltar e fazer, não tem problema. Tá? A intenção, igual eu falei desde o começo aqui, é a gente ter uma comunidade de discussão para a gente poder estar falando sobre tudo que permeia esse meio da logística e começando aqui pelo Power BI, que é uma crescente muito grande no nosso mercado de trabalho.